Vamos lá, galera, vamos dar continuidade no nosso treinamento Alta Performance na Física do Enem, das provas de 2009 a 2023. Vamos falar agora dos tópicos de ondas mais frequentes no Enem. Então, de antemão, eu quero chamar sua atenção para que você estude lá no módulo 1, da aula 34 à aula 38. O primeiro tópico que cai muito no Enem é a equação fundamental da onda. Você tem que entender os conceitos básicos, né, de definição de onda, de comprimento de onda, de frequência, de período, de velocidade de propagação, de amplitude e intensidade. Conhecer essas fórmulas que eu acredito que você conhece. Velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência e a velocidade é igual ao comprimento de onda sobre o período. Tá bem explicado lá na aula 34, lá no módulo 1. O próximo tópico que é muito importante, que se encontra também na aula 34, é a diferença entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Não tem como fazer uma boa prova sem saber a diferença entre essas ondas, suas características, entender a diferença entre ondas transversais e ondas longitudinais, entender as propriedades do som e da luz, né? Saber que uma onda mecânica não vai se propagar no vácuo, saber que uma onda eletromagnética vai se propagar no vácuo, enfim, tem várias características que você tem que dar uma olhada lá na aula 34. Um outro ponto que é importante, que também está nessa mesma aula, é o espectro eletromagnético. Entender a diferença das faixas de frequência e comprimento de onda, desde as ondas de rádios até os raios gamas, né? Você tem aqui um exemplo, né, de onda sonora e onda eletromagnética. Dá uma olhada lá na aula 34. Um outro tópico importante são os fenômenos ondulatórios. Esse assunto cai com frequência. Ano passado caiu. Você tem que dominar a refração, a reflexão, a difração, a interferência, a polarização, entender o que é uma refração, o que é uma difração, o que é uma polarização, né? Aplicar em diversas situações do dia a dia, por exemplo, aqui nessa figura que eu coloquei, né? Nessa imagem, você está tendo aí vários casos, polarização, tá vibrando, a luz está vibrando apenas em uma direção, enfim, você tem que dominar os fenômenos ondulatórios, que cai bastante. Lá no módulo 4 das listas organizadas por assuntos, né, você tem lá no módulo 4 todas as questões organizadas de onda no módulo 4. Então dá uma olhada e faz essas questões. Depois que você fizer essas questões, você vai lá no módulo 6 e, caso você não consiga resolver ou não entenda, tá lá a explicação do módulo 6. Esse tópico, fenômenos ondulatórios, se encontra na aula 35. Vai lá no módulo 1, na aula 35, que está lá. Bem, um outro tópico muito importante é a acústica. Inclusive eu coloquei aqui, muito importante. Você tem que entender as propriedades do som, velocidade, frequência, intensidade, timbre, altura. Geralmente o aluno confunde intensidade com altura, então dá uma olhada nisso. E quero chamar a sua atenção aqui em relação a cálculo de intensidade. Por exemplo, na questão número 6 da prova de 2023 e na questão número 1 da prova de 2022, foram questões sobre esse tema, né? Intensidade é igual a potência sobre a área, que está na aula 37. Na aula 37 está mastigado isso. Não menos importante, você tem aqui efeito Doppler e tubos sonoros. Entender o que é o efeito Doppler, né? Saber aplicar essa fórmula aqui. Resolve a questão número 9 e a questão número 10 da prova de 2016. Você tem que saber a diferença entre tubo aberto e tubo fechado. Aula 38. Bem, agora eu abrir a aula 34, que está lá no módulo 1, para mostrar para você a diferença entre as ondas mecânicas e a onda eletromagnéticas, né?
E aí você vai ter aqui as características de uma onda mecânica, quanto à natureza, os tipos de ondas mecânicas, o espectro eletromagnético, né? Os tipos de ondas eletromagnéticas, a velocidade de um pulso numa corda, né? Numa corda tensa, como você calcula a velocidade, equação fundamental, né, da onda. Entender, ó, observa que o período, você deve saber isso, que o período é o inverso da frequência, só que não é só essa fórmula que você tem que saber essa aqui também, tá? Esse N é o número de oscilações. Então, dá uma olhada nessa aula 34, que eu falo inclusive aqui sobre a equação da onda. É importante você saber essas características, esse princípio. Quando a gente abre a aula 37 de acústica, que está lá no módulo 1, você vai ter a definição de acústica e todas as características da onda sonora, né? Infrassom, ultrassom, o som audível. Você tem que saber que abaixo de 20 Hz você tem o infrassom. Relaciona geralmente com questões de animais, né? Em relação ao cachorro, em relação ao morcego. Mais de 20 mil você vai ter o ultrassom. Entender que entre 20 Hz e 20 mil Hz você tem um som audível, que é o som que o humano escuta. Onde que a velocidade do som é maior, no sólido a velocidade é maior, né? Enfim, aí eu estou explicando aqui para você a diferença da altura para a intensidade. Então, aqui, ó, isso aqui que eu estou te falando, ó, intensidade é igual a energia sobre a área vezes o tempo. Só que a gente sabe que a energia sobre o tempo é a potência. Caiu uma questão sobre esse assunto aqui na prova do ano passado. Entender o limiar de dor e o limiar de audibilidade, né? Quando que acontece. Então tá tudo mastigado aqui, é só você baixar a aula e assistir, né? Saber onde que é calmo, quando que você vai ter poluição sonora, assim por diante. Timbre, enfim. Ok? Então, antes de passar para o próximo tópico, eu quero chamar de novo a sua atenção para estudar direito, assistir esse vídeo 2, 3, 4 vezes, e estudar as aulas 34, 35, 36 e 37. Cai muitas questões sobre essas aulas. Grande abraço e vamos para o próximo tópico do que mais cai da física no Enem.